de volta em mais um episódio do Entre Manas com a Sônia. No episódio passado, falamos aí do seu amor pela transição de carreira. Amor mesmo. Amor! Agora a gente quer falar sobre trabalho e longevidade. Como você enxerga essa relação? Então, Paty, você sabe que em casa até a gente tem uma coisa que a gente fala assim, a gente não pensa em aposentadoria. A gente não pensa nesse tema de aposentadoria do ponto de vista do conceito tradicional, né? De vamos parar, vamos, né? Como muitas pessoas falam, né? E de novo, gente, não é crítica a ninguém, só é o jeito da gente pensar, né? Eu vou então, quando eu me aposentar, que eu vou fazer tal coisa, que eu vou morar não sei aonde. A gente não tem... morar no interior, ou na praia, tal. O que sempre a gente comenta muito, que eu tô trazendo a gente, porque eu acho que é um tema, quem é casado, né? Sim. É uma coisa de parceria também aí, né? Porque, né? Então já porque não adianta um pensar de um jeito, a gente tem que estar muito, então a gente discute muito, e o meu marido tem a gente tem essa mesma sintonia, né? Que é assim, sempre continuar produzindo. Tá? Então, para a gente é isso. O que vamos produzir, como estaremos produzindo, né? Quantidade de tempo dedicado, né? A essa questão mais da carreira, de fato, sim, a gente pensa em talvez calibrar um pouco mais, dividir um pouco, fazer, né? Ter outras jornadas, né? Muito tempo atrás, eu atendi um cliente que ele me falou assim: Sônia, quando eu quero agora CTQQ. Aí eu fiz essa cara que a Pri fez, tipo assim, sabe aquele minuto, Pri, que a gente tá atendendo, que a pessoa fala uma coisa que a gente fala, nossa, eu não sei isso. E agora, eu preciso saber e tal, né? Aí eu, né, humildemente, falei assim, ele chamava Roberto, eu lembro que o nome do meu marido e meu filho é Roberto, eu falei assim, então... Roberto, o que é TQQ? Eu não tô sabendo. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, trabalhar de terça, quarta e quinta. Eu falei, muito bem. Também quero chegar nessa fase, brinquei com ele, né? Mas então, eu acho que é remodelar um pouco, né? Então, ou seja, resumidamente continuar produzindo sempre, né? E eu percebo que cada vez há mais espaço para isso. Né? Eu acho que a gente tem a condição, a gente tem tantos estudos dizendo pra gente que a gente vai viver mais, que a gente vai ter a condição de viver com mais qualidade de vida, com mais saúde, né? Então, eu me vejo muito assim, continuar produzindo, pretendo, não sei fazer o que ainda, mas descobrir outras paixões, né? Inclusive, porque também, né? Que sempre é possível, né? Assim, de você não... Falo isso muito para os jovens com quem eu converso sobre carreira, que às vezes vêm pedir opinião, os amigos dos meus filhos, né? E tal. Calma, não precisa pensar que é só um caminho, né? E cada vez mais a gente vai vendo essas possibilidades. Então, eu penso também que daqui a um tempo X, que outras coisas eu gostaria de fazer. Né? De pegar essa bagagem que eu carrego e somar com coisas diferentes, ou pegar uma parte disso para poder aplicar de um outro jeito. Então, acredito que vai caminhar por aí. Para isso, o que eu acredito? Que eu tenho que continuar aprendendo. Né? Eu tenho que continuar me atualizando, eu tenho que continuar sabendo que as coisas estão acontecendo. Eu não sou expert em tecnologia, mas eu preciso saber para onde a tecnologia está indo. Eu não tenho que saber a programação, mas tenho, porque eu não sou dessa área, mas a gente tem que acompanhar, né? E eu tenho bons exemplos, né? Meu pai e minha mãe, meu pai tem 86, minha mãe tem 80, eles são, né, estudaram muito pouco e tudo, mas meu pai, aos 78 anos, ele fez um curso muito legal no Instituto Universal Brasileiro. Não sei se vocês conhecem isso. Ainda existe. Que vinha dos folhetos de revista. Que era, gente, o que era aquilo? Era o EAD de hoje. É o EAD de hoje. Os jovens não sabem o que é isso. O Telecurso 2000, que passava na TV. Né? Quer dizer, o Instituto Universal Brasileiro era isso. A minha mãe fez corte e costura no Instituto Universal Brasileiro quando a gente era criança. E meu pai, há uns 8 anos atrás, então ele falou assim, eu quero fazer um curso de eletrônica para arrumar equipamento. Ai, que fofo! Aí, o que veio na cabeça dele? A vida inteira ele estudou. Cadê o Instituto Universal Brasileiro? Ele foi no centro e achou. Gente, eu ainda existe.
Meu pai não sabe nada de internet, não gosta, mas ele foi lá, fez o curso, eles mandaram as apostilas, ele fez prova e tal. Tem um certificado lá. legal. Então, assim, Gente, isso é muito, muito legal, né? A minha mãe, ela tá sempre assim, olha, você viu o que tá acontecendo? Tá Tal sempre coisa, tal coisa, antenada. tá sempre antenada. Então, acho que a gente tem um exemplo em casa, né, deles, né? É assim, meu marido também é muito assim, a gente sempre pensa muito nisso, né? Essa coisa também de informação, de estar atento. Então, acho que é isso. Claro que a gente não pode, né, deixar de lado cuidados. Eu acho que também eu tenho que ter muita consciência que daqui para frente, na minha idade, tem coisas que não dá mais para ficar brigando, do tipo fazer ginástica, né? Ir para academia. Todos os médicos que eu vou agora, eles pensam, você faz academia? Quantos exercícios? Qual Que atividade, né? que você faz? E tanto me falaram que agora tá bom, eu me convenci, né? Então eu tenho que ir, né? Então, claro que eu acho que tem esse cuidado da gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, obviamente, né? Então, essa mente, então, talvez até mais do que o corpo no sentido de a gente poder estar mais integral mesmo, né? Porque a mente realmente leva a gente, né, para os lugares que às vezes a gente não quer. Então, visita os lugares que a gente não quer. Então, como eu trabalho muito isso, e aí eu acredito sempre, eu falo muito disso, que eu acho que é o autoconhecimento, né? A nossa ferramenta poderosa para a gente cuidar. Em todas as conversas aqui, né, Pri? E tem que ser, né? E tem que ser, porque eu acho que assim, é isso, a gente não pode deixar a gente de lado. Então, às vezes, tem que ser até um pouco egoísta no aspecto de assim, olha para você primeiro, né? Cuida de você primeiro, olha, Você sabe que teve uma frase que a gente ouviu aqui que me marcou para sempre, né? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Isso, né? Se eu não me conheço, como assim? E aí, como que eu quero emanar amor pro mundo, né? Quer dizer, é meio dissonante isso, né? Então, eu acredito muito no autoconhecimento como uma super ferramenta, né? E cada vez mais, né? Eu também tenho uma frase até de um livro que eu participei de um capítulo ano passado, que eu escrevi lá no livro, eu falo assim, olha, autoconhecimento só tem início. A gente começa a despertar para esse lugar, né? Mas toda hora a gente está aprendendo sobre a gente, porque é humano. Então, tem horas que você tem algumas atitudes que você fala assim, nossa, né? Da onde que tá vindo isso, né? Preciso saber por quê. Então, essa coisa da autoobservação, do que, né? Então, acho que esse lugar do autoconhecimento é importante. E aí não tem jeito. Autoconhecimento, a espiritualidade, aqui não tô falando de religião, né? Tô falando de você buscar alguma coisa de conexão com aquilo que você acredita, que também pode ser a religião, depende de cada um. Essa questão, de fato, da alimentação. É isso, gente, tem coisas que não dá mais, né? Meus filhos comem McDonald's às 4 da manhã quando voltam de uma balada, dorme, tá tudo bem, acordou. A gente também fez agora. Agora fazer isso hoje, exatamente. Nem hoje durmo, já né? Exatamente, já nem dorme. Exatamente. Então, quando assim, a gente era criança jovem, não sabia o que era glúten, não sabia o que era... Então, também é uma coisa legal, porque você começa a respeitar. E eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer também, sabe? A gente respeitar a gente mesmo. Em todas as áreas, né? Também é uma outra coisa que eu tenho falado muito, assim. Se eu não quero ir em tal lugar, digo que eu não quero ir. Eu não vou mais. Libertador, né? Eu não vou mais com aquela obrigação que eu tenho que estar nesse lugar todas as vezes, sorrindo e tudo mais, né? Porque é parte da minha autenticidade. Não adianta eu estar lá só por cumprir tabela, né? Claro que a gente tem coisas que a gente tem que fazer, tem, obviamente, na vida. Mas eu acho que cada vez que eu posso escolher, né? Preciso mesmo estar ali, tô indo lá para quê? Porque também às vezes a gente vai pelo nosso ego. Não vai porque a gente quer ir. Não, é legal, é importante eu tenho que marcar tem que marcar. Status. Isso fala, e eu, assim, a minha pergunta é sempre, isso fala comigo? E tá tudo bem se fala, mas se não fala, também respeita. Exatamente, por que você vai forçar? Por que você tá forçando isso, sabe? Então, eu tenho aprendido, observado o meu comportamento cada vez mais e permitindo que esse comportamento diga, não vai, não quero, não tô com vontade, deixa para uma próxima, hoje eu quero ficar em casa, adoro estar com as pessoas, mas eu adoro estar em casa comigo mesmo, também sozinha lá no meu mundinho. Que maravilhoso. Você já deve ter visto, você também, é uma imagenzinha de uma cabeça de alho com um gomo de mexerica encaixado. Você fala assim, não é porque encaixa que cabe.
perfeito, isso mesmo, né? Porque também uma vez eu vi uma coisa de uma professora que eu fiz, quando eu fiz minha formação de coaching, que ela falou assim, Sônia, a gente estava discutindo sobre uma indagação que eu estava com uma crise lá na época. Ela falou assim, você pode fazer um monte de coisa, eu não tenho dúvida, pelo que eu te conheci aqui no curso. Agora a pergunta é, o que você quer fazer? Ai. Gente, essa frase, pra mim, eu Muda falo pra todo mundo essa frase. Tá bom, né? Muda tudo, porque de fato você pode, lógico, né? De novo, a gente sabe que tem todo o envolvimento financeiro com tudo. Mas assim, se você consegue fazer essas escolhas, elas têm mais veracidade, elas conversam mais com você. Então a chance disso dar certo também é muito maior. Né? Então, eu penso na longevidade com todos esses elementos. Sim, de um autocuidado, sim, de você se perceber, se respeitar nos limites. A gente estava brincando agora do McDonald's ou de qualquer outro lanche, assim, tem coisas que dá para você fazer, tem coisas que não dá para você fazer naquele ritmo, mas assim, tá bom, não posso comer esse lanche, posso comer um outro, né? Não é se privar, sei lá o quê, né? Se proibir de tudo, né? Mas é para uma situação... Tem que cair a ficha, porque senão a gente não atinge essa... Porque tudo bem, dá pra gente, como a gente falou, né? Dá pra seguir muito tempo, a perspectiva de vida é grande, mas como que eu quero estar? Também, né? Pra você estar produzindo. Lembra, né? Eu comecei a falar, eu quero estar produzindo. Né? Eu quero estar produzindo, né? Tem um plano de ação tem um pra plano isso, de ação né? pra isso, né? Senão também fica, né? Você delega o que é seu, né? Também que é muito... Isso é verdade. Fácil da gente querer fazer, né? Que a gente não do posso, ser humano. Não posso terceirizar minha responsa, não. Então, acho que é meio por aí que eu tenho olhado para esse tema da longevidade. E aí, você falando dessa coisa das escolhas, né? Do plano de ação em si. Vamos falar um pouco de foco agora. Uhum. Como é que você faz para ter foco num mundo com tantas agendas, com tantas distrações, com tantas pautas, né? E aí, assim, a gente pode viajar nisso, né? Porque se você olhar nesses últimos tempos, teve a questão do dólar, teve a questão da moça do avião, da mãe no avião. Se a gente olhar, a gente é engolido. Você não faz mais nada, porque Exato. toda hora tem. E tem uma coisa, de fato, né, que acho que a gente está vivendo nesse mundo tão complexo, né, de informação, porque tudo também hoje tem uma dimensão que eu, às vezes, acho que é fora de propósito, né? Então, tem uma coisa que as pessoas, ao mesmo tempo, né, começam a tomar partido, a julgar, a trazer não perdem a oportunidade de registrar sua opinião, de né? tirar uma foto, de já falar ali. Então, eu acho que essa coisa do foco, ela se perde por, de fato, toda essa enxurrada de coisas que a gente tem e de não viver o momento. Um exemplo claro para mim, gente, é show. É só a gente observar o show. As pessoas estão gravando o show. Tá todo mundo com assim, celular. E não tá curtindo, né? Curtindo. A música, né? E outro dia aconteceu um fato muito legal que eu tenho também refletido sobre essa questão também do foco, que foi o seguinte, eu fui jantar com o meu ex-consultor da LHH, que ele não tá mais com a gente, né? O Luiz. E meu marido conhece também, foi eu, ele, a esposa dele e a netinha dele, e meu marido, fomos nós 5 jantar. E aí a gente jantou e foi uma delícia, fazia muito tempo que a gente não conversava, assunto em dia, tal. E no final eu fui dar um abraço nele e o Roberto tirou uma foto minha e dele, né? E a foto ficou linda a foto. O meu primeiro ímpeto, quando eu olhei a foto, eu falei, vou publicar. Aí eu virei e falei assim pra mim, pra que eu vou publicar? Por que eu preciso publicar esse momento? Esse momento é meu. Assim, meu e dele ali, assim, de resgatar, de ter... Então, assim, eu acho que essas pequenas paradas, né? E a gente não ir no vai da valsa, no né? embalo. No embalo. Porque é um embalo que eu acho que é um impulso, né? É um impulso. É tão natural, você faz uma coisa e publica, você faz uma coisa e coloca. Então, isso... E aí você vai, tanto você publica, quanto você quer ouvir, quando você quer ler, quando você quer se atualizar. Então... É um bololô. Gente, é muito difícil. Tô falando que é fácil, nada disso não, Ana. E tô aqui pensando, como é que é essa história de foco que eu vou falar, dar alguma dica aqui, né? Como é que eu faço? Porque eu também, por esse jeito de querer saber muita coisa, eu também sou bem fácil de dispersar. Fácil. Quando eu vejo, é isso. Eu abri, o LinkedIn é clássico.
né? Eu Nossa, abro é um universo de gente, distrações ali. eu abro o LinkedIn porque eu vou lá achar um contato que eu preciso para ajudar um Ele é cliente ferramenta meu. de trabalho pra gente, exatamente, né? a gente é uma Tem ferramenta que de trabalho, a gente todo tá o tempo dia. inteiro. Aí eu vou lá. Quando eu percebo, o que eu tô fazendo? Eu tô lendo alguma mensagem que chegou, eu tô parabenizando usando alguém que alguém. colocou alguma coisa lá porque foi promovido e tal. E eu confesso que às vezes eu esqueço o que eu fui você fazer foi lá. fazer lá. primeiro. O que eu vim fazer aqui? Eu falei, gente, mas não era Por que pra dar eu parabéns entrei no pro LinkedIn? fulano agora. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu volto mesmo. Sabe aquela coisa que deixa de fazer, dar os passos pra trás? Onde é que eu perdi o assunto? Não, eu vim aqui fazer isso, né? Então, o que eu acho que eu tenho feito muito? Eu tenho, primeiro, me auto-observado nesses aspectos. Então, acho que a auto-observação no sentido assim, o que você veio fazer aqui? Né? Então, peraí, você veio Porque aqui... coisas vão aparecer ali, né? Vão aparecer, né? E assim, acho que essa é uma coisa que eu tenho feito. Tenho tentado, não estou ainda no estado bacana, mas eu tenho tentado assim, desligar as coisas quando eu estou focando em outras. Então, por exemplo, eu antes, quando eu deixava no computador, eu tenho, né, o WhatsApp lá no computador, então ele estava naquele modo de entra mensagem. Ai, eu tenho um toque, tá, gente? Não posso ver uma mensagem vermelha, uma notificação que eu preciso Você entrar. precisa Eu olhar preciso o que limpar. é. Eu preciso limpar. Aí eu falei pro meu filho, filho, tem que dar um jeito de tirar isso aqui pra mim. Ele, não, mãe, tem um jeito. Aí ele me ensinou, eu tirei. Ok, tá lá, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, nossa, mas ele nem aparece o vermelhinho. Ele falou, mas você não queria que não aparecesse, mãe? Mas aí, como é que eu vou saber que Como é que eu vou saber que tem uma mensagem? Ele falou, mãe, eu falei, não, verdade, tá certo, não tem que aparecer nada. Então, porque estava naquele modo do computador que toda mensagem que entrava, ele abria. Então, eu não conseguia me concentrar. Você perde o foco Perde o foco. O e-mail é a mesma coisa. Eu fui lá e tirei também, porque tem algumas configurações de e-mail que já entra uma coisa na sua caixa e entra. E pensa, no volume de trabalho que a gente tem, na quantidade de interações que você tem, o dia inteiro entra coisas, né, ali na coisa. Então, acho que uma coisa é essa, né? Então, usar alguns recursos da própria tecnologia para favorecer a nossa jornada. Outra coisa que esse já tem funcionado melhor, bloquear a agenda com aquilo que eu preciso fazer. Né? Isso foi até uma dica que eu vi num podcast de uma pessoa falando de organização. Então, se eu preciso hoje atender tal pessoa, fazer um material, preparar material, eu escrevo na minha agenda lá, assim, como se fosse um horário mesmo. Então, das 8h30 às 9h, eu vou, então, me preparar para a reunião que vai acontecer às 11h. Eu fui colocando pequenos, né, bloqueios na agenda com aquilo que eu preciso fazer. Então, essa outra coisa essa tem funcionado bem, assim, eu tenho tá conseguindo seguir. Tô conseguindo seguir. Tá. Às vezes entra e eu tô fazendo alguma outra coisa, aí eu falo, não, tá bom, agora não deu, então eu já reprogramo. Eu já reprogramo aquilo e tal, né? Porque a gente que tá no dia a dia da gestão, principalmente, tem intervenções mesmo, né? Não tem também, então dá para você administrar. Agora, tem uma coisa do velho e bom conceito que é anotar, né, gente? Eu uso agenda de papel também. até hoje. Eu também. Já comprei agenda de 25. Isso, anotar, sabe? Fazer aquela organização. Parece tão... Meu marido sempre fala pré-histórico. É histórico, mas é pré-histórico, mas pra mim é o que resolve. A listinha de pendências que você conseguiu resolver e tudo mais. Então, isso para mim tem funcionado bem, então eu faço anotação, eu deixo até uma coisa que é legal, porque às vezes eu acordo, né, assim, pilhada à noite, eu deixo um bloquinho do lado da minha cama, né? E anoto, assim, então, coisa, não, porque tem que sair da mente para você poder descansar, foi um aprendizado que eu tive há muitos anos também, então, uso ali esse como recurso, e aí, também tenho ou seja, acho que o clássico é anotar e priorizar. Isso. Né? Classificar as coisas, tá? E lógico, e ao mesmo tempo também eu não sou rígida do aspecto que diz assim, poxa, mas não vou abrir mão disso aqui porque fiz minha programação, nada entra. Não dá para ser assim. Não dá pra gente ser muito inflexível, né? Claro, acho que tem alguns temas que a gente tem que ser, porque você tem uma data, uma questão de entrega, mas também eu acho que você tem que ter ali uma flexibilidade, que as coisas não são tão... Que a agenda é dinâmica. Que a agenda é dinâmica, que muda. Então, acho que tem essa questão também. Mas é um pouco por aí que eu tenho tentado buscar isso, mas confesso que é um aprendizado, continua sendo um aprendizado. Porque exatamente por essa sede de querer saber de tudo, de querer estar tudo informada, eu
fico enlouquecida às vezes, né? Nossa, isso aconteceu, isso e tal. Vamos fazer isso, vamos arrumar a decoração de Natal. É uma delícia, mas aí você fala, gente... Mas você dá uma pirada, Dá né? uma pirada e aquela história do cansaço mental, né? Você fica muito cansada. E você não consegue Né? desligar. Se a hora que chega a hora de descansar, você não consegue Não consegue. desligar. Até a roda É. diminuir a velocidade aqui. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco dessas coisas, né? A gente priorizar mesmo aquilo que faz sentido para aquele momento. Quer dizer, o que é essa semana que é o mais importante que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para o podcast essa semana. Então, Que olha lá, maravilha! né? Então, acho que é um pouco dessa questão mesmo, a gente priorizar, né? E tendo ali com essa flexibilidade que vou priorizar, mas alguma coisa vai cair no meio do caminho e a gente vai administrando, Sim. né? Talvez um pouco menos de culpa. Acho que Essa a palavrinha coisa, cruel, né? né? Um pouco menos de culpa, né? Ela tem um peso. Até, meninas, porque né? pegando aí o gancho dos 50 a mais, eu tô na menopausa, né? Tem uns sintomas de menopausa. Então, também tem uma... Agora eu tô convivendo com uma coisa muito interessante, que é o esquecer. Eu não era esquecida, pelo contrário, e agora eu esqueço. Esquece. Eu esqueço. Então, a anotação, para mim, agora, ela é realmente muito importante. Vários post-its. Porque eu esqueço, mas eu esqueço, assim, de uma forma super natural mesmo, assim, tal coisa, nossa, esqueci. E aí, quando eu olho pra mim, né, autoconhecimento, nossa, mas eu não é um fazia tema que eu isso esqueceria, antes. sabe, assim? Então, também tô aprendendo a lidar com essa fase. Acontece nas melhores Né? famílias. Vai chegar com todas. Por aí, queridas. Ai, que maravilha, né, Pri? Olha, e ainda temos E ainda tem, conteúdo, né? tem conteúdo ainda, né? Ainda temos conteúdo, Oba! só. Ainda temos mais um episódio pra falar de vida plena. Então, se você tá curtindo o nosso bate-papo aqui com a Sônia, continue ligadinho que no próximo episódio tem mais. A gente fica aqui te aguardando. Até mais.